bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá, Êxodo, capítulo 23. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, Êxodo 23. Obrigado, Espírito Santo. Honramos tua presença nesse lugar, Senhor. Êxodo 23, 14 a 19. Êxodo 23, 14 a 19. Quem achou, diga amém. Se você não achou, os meninos colocaram aqui para você, diz amém, porque os meninos colocaram. Aleluia. Será que você pode celebrar o time da mídia maravilhoso? Cada um dos nossos voluntários que estão servindo aqui nessa noite, nós amamos vocês, eu amo vocês. Êxodo 24, do 14 ao 19. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. A palavra continua dizendo para mim e para você: celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abib. Pois nesse mês vocês, fala comigo, saíram do Egito. Não, fala com fé, saíram do Egito. Saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no fim do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam no santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor. Fala comigo, o melhor. Fala, você pode falar melhor do que isso. Fala o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado porque eu creio que realidades sobrenaturais vão ser liberadas nessa noite. Por isso nós entregamos o nosso coração ao Senhor, a nossa vida. Nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para profetizar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós estamos disponíveis para ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, nós queremos ser guiados pelo Senhor nessa noite. Quebra mentiras, que todas as mentiras caiam por terra agora em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, que todo cansaço, Deus, que nada tire a nossa atenção, que nessa noite teu Espírito Santo mude realidades de dentro para fora. Nós profetizamos mais uma vez, nos surpreenda nessa noite, Espírito Santo. Essa é a nossa oração, é isso que te pedimos em teu nome, no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu falo com você sobre as primícias no reino. Quando a gente olha para esse texto de Êxodo, a gente precisa lembrar aquilo que acontece em Êxodo. Êxodo fala sobre saída. Se você volta um pouco antes, você vê Moisés, o libertador, que foi levantado com 2 funções. Fala comigo, libertar. Fala com fé, libertar. E guiar o povo de Deus. Ou seja, Moisés foi levantado como um libertador, mas aquele também que guiaria o povo a viver a promessa. Guiaria o povo a viver tudo aquilo que o Senhor já tinha chamado o povo para viver. Quando isso acontece, então, a palavra é muito clara dizer para mim que várias realidades vão acontecendo, mas quando chega no livro de Êxodo, capítulo 23, no verso 14 a 19, Deus começa a estabelecer algumas festas. E o que o Senhor estabelece aqui? Um princípio de primícias. Mas a gente precisa entender o que é primícia. De maneira clara, a gente acabou de ler no texto que primícia são os primeiros frutos da colheita. Fala comigo, os primeiros frutos da colheita. É a primeira parte, os primeiros frutos. O primeiro. Mas existe um problema aqui, porque na maioria das vezes nós acreditamos que primícias se limitam a recursos, primícias se limitam a ofertas, primícias se limitam a frutos. Não é apenas isso. E quando o Senhor estabelece essas festas, Ele fala assim: ei, 3 vezes ao ano vocês vão fazer isso. E quando fizerem, a gente acabou de ler aqui, tragam os primeiros
O melhor dos primeiros frutos, não é apenas os primeiros frutos, é o melhor dos primeiros frutos. O melhor dos primeiros frutos. Apresentem ao Senhor. Não apareçam diante da presença de Deus de mãos vazias. Irmão, existe algo poderoso que eu aprendi ao longo desses anos na caminhada cristã. Todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, eu nunca apareço de mãos vazias. Como assim, pastor? Tem dia que a semente é grande, tem dia que a semente é pequena. Quando a gente estava, você lembra disso? A gente estava lá em Orlando e a gente trabalhava. Eu falei assim, teve um dia que eu olhei para você e falei assim, nunca mais eu vou ir para um culto e eu não vou ofertar, nem que seja $1. Eu falei assim, quanto a gente ganha? Quantos cultos tem no mês? Divide aí, dá para dar quanto? $2? Deus, é o que tem. Diante de Deus, irmão, estou falando para você. Foi o que a gente fez. Mas eu falei assim, nunca mais eu apareço na casa do Senhor sem lançar uma semente. Se você, e a gente vai lançar o nosso curso de finanças daqui a alguns dias, você pode dar um amém por isso? Aleluia! Nossa turma dos Gerações vai vir fritando tudo, meu filho. Porque às vezes você acha que é o diabo, mas é você que não sabe mexer com as suas finanças, né? É o diabo do irmão, aleluia. Assim, meu Deus, é o diabo, é o devorador. Não, é você que está comendo a semente, né? Você que não está sabendo lidar com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Mas eu creio em nome de Jesus. Curso de finanças está chegando aí para mudar a sua vida, irmão. Amém? Mas quando o Senhor estabelece isso, e aqui eu preciso que você entenda, o Senhor estabelece isso depois que o povo é liberto do Egito. Sabe para quê? Para ser um memorial. E aqui tem um primeiro ponto, um primeiro princípio que eu quero trazer para você. Deus estabelece as primícias não apenas para ser uma ordenança, mas para ser um memorial. Sabe por quê? Porque o memorial te lembra, te traz a memória. A palavra nos diz, eu trago à memória aquilo que me traz a esperança. Eu não sei você, irmão, mas eu, né? Quem é homem aqui vai concordar comigo. Para a gente lembrar de algo, a gente tem que ouvir algumas vezes as esposas aí, amém? Glória a Deus, fala a Deus. Os irmãos estão se manifestando já aí, aleluia. As irmãs estão falando obrigado. Fala, Jesus, nessa noite. Então, na maioria das vezes a gente precisa ouvir muito para a gente poder lembrar daquilo que a gente ouviu, né? Mas normalmente, quando a gente mexe no bolso, a gente lembra. Eu tenho certeza que você lembra dos bills que você precisa pagar no final do mês, sem ninguém precisar te lembrar. Porque é um compromisso, é uma responsabilidade. Quando o Senhor estabelece isso, não era uma forma de pagamento, mas era uma forma de lembrá-los. Porque antigamente eles não tinham uma terra, eles eram escravos. Ah, irmão, você não está comigo não. Cutuca o irmão do celular e fala assim, acorda em nome de Jesus. Ajuda o pastor a pregar nessa noite. Antes eles não tinham uma terra. Antes eles eram escravos. Agora eles são livres. Eles têm uma terra, eles podem semear. E quando isso acontece, o Senhor fala assim, ei, lembrem da onde vocês estavam, da onde eu os tirei. Memoriais servem para nos lembrar de onde saímos, aonde nós estamos e aonde o Senhor nos levará. Tem alguém comigo aqui nessa noite, irmão? O memorial te lembra daquilo que Deus fez no passado, te dá esperança para o presente e te aponta para o futuro. Ei, o Deus que fez ontem, Ele continua fazendo hoje, Ele vai fazer amanhã. O Deus que supriu a minha necessidade, que abriu o mar vermelho, que fez chover pão do céu, que colocou uma nuvem, uma coluna de fogo, é o Deus que agora nos sustenta, é o Deus que nos manda para a terra prometida, que nos faz vencer gigantes. Tem alguém comigo aqui, irmão? O Senhor que fez, Ele faz e Ele fará. Ele estabelece um memorial. Se você for lá no 9/11 e para a honra e glória do Senhor Jesus, esse já é o segundo ano que quando chega essa data, a gente estabelece sobre essa cidade, ei, acabou o tempo de tristeza, a gente respeita os familiares, a gente chora com eles, mas a gente está aqui para liberar uma palavra sobre essa cidade. Depois de 22 anos, uma igreja imigrante se levantou nessa cidade para dizer assim, ei, existe uma voz do céu sobre nós, que não é mais de morte, mas é de vida. Esse ano a gente viveu, e eu tenho certeza que ano que vem, outras nações já estarão conosco. Esse ano já teve americano, ano que vem eu quero americano e hispano. Você crê nisso, irmão? No outro eu quero chinês, tailandês, libanês, e o que mais que tiver aí com ex que vai estar no meio. Mas a gente vai tocar as nações, irmão.
Por quê? Porque o memorial, se você for lá, sabe o que acontece? Você vive um momento de novo. Te lembra o que aconteceu. Mas depois daquilo, alguma coisa mudou. A cidade mudou. O povo mudou. Todas as vezes que homens e mulheres tiveram um encontro com o Senhor e estabeleceram um memorial, alguma coisa aconteceu. O seu nome foi mudado, seu destino foi apontado, eles foram completamente cheios do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão? O Senhor não estabelece a primícia como uma obrigação, como apenas uma ordenança, só para você cumprir e pronto, cala a boca e acabou. Não é isso. É para você lembrar o que aconteceu. Ei, o Deus que nos tirou do Egito, Ele continua nos sustentando agora. É esse Deus que faz chover. É esse Deus que faz a minha semente crescer depois que eu lanço ela. Falei semana passada, eu vou repetir para você: o melhor lugar para a sua semente estar é fora das suas mãos. Na sua mão ela não multiplica, na sua mão ela não cresce. Agora quando você lança, quando sai das suas mãos, quando não está mais sob o seu controle, agora só Deus pode fazer. Primícias fala sobre memorial. A Bíblia é muito clara ao dizer para nós: não mudem os marcos antigos feitos por seus pais. Marcos, memoriais, nos fazem lembrar daquilo que Deus fez. Nos traz esperança. Vou falar de novo. Memorial nos lembra daquilo que Deus fez, nos traz esperança para aquilo que o Senhor está fazendo e nos aponta para um futuro, para aquilo que Ele ainda vai fazer. Você crê nisso, irmão? Por isso eu declaro em nome de Jesus, nesses próximos dias você vai lembrar daquilo que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez na sua vida? Qual foi o gigante que Ele já fez você vencer? Qual foi a época que Ele fez chover pão do céu? Qual foi a hora que você viu o mar se abrir? Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua provendo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua sustentando as suas promessas. Falei quinta-feira sobre isso. É o Deus que nos chama, é o Deus que promete, é o Deus que faz alianças. Ei, nós declaramos isso hoje. Nós temos uma aliança com o nosso amado. Ele tem uma aliança com você. Será que hoje você está aqui, você chegou nesse lugar falando assim: ah, pastor, quando eu falo sobre primícia, você está falando só sobre oferta? Não é sobre isso, irmão. Não é apenas sobre frutos. Não é uma ordenança apenas. É um memorial. Traga a memória hoje para te trazer esperança. O que o Senhor já fez um dia. Da onde o Senhor te tirou. É como se Deus estivesse falando para o povo do Egito: ei, da onde eu te tirei? Você lembra onde você era escravo? Onde você passou 400 anos sofrendo, sendo oprimido? Ei, agora você é livre. Você tem uma terra, você pode prosperar, você pode multiplicar. É tudo aquilo que eu prometi, eu coloquei na tua mão. Ele falou assim: ei, lembre-se da onde eu te tirei. Lembre-se da onde eu te tirei. O princípio de primícia só foi estabelecido depois do Egito. Isso é impressionante. Ah, por que Deus não estabeleceu antes? Porque Deus ainda não tinha cumprido. Porque o povo ainda não tinha sido liberto. O povo foi liberto. Então vamos lembrar da onde vocês saíram. Você está comigo aqui? Quando nós falamos sobre primícias, na maioria das vezes nós falamos e achamos que isso fica de maneira exclusiva aos recursos, ao dinheiro ou a frutos. Mas eu preciso que você entenda uma realidade que está por trás disso. A gente acabou de falar que primícias serve como um memorial. Fala para a pessoa do seu lado, um memorial. Isso, talvez ela está dormindo, mas ela vai acordar, em nome de Jesus. O pastor vai gritar um pouco mais. A voz está voltando. O pastor está acordado. O culto da noite hoje está uma maravilha. Vem comigo. Me ajuda, Espírito Santo. Um memorial. Mas não apenas um memorial. Porque quando nós entregamos ao Senhor, em outras palavras, sabe o que Ele fala? Nós estamos honrando ao Senhor. Porque se Ele nos tirou de lá, nós agora honramos a Ele. Porque tudo que temos, sem Ele, não seria possível. E sabe o que é honra, irmão? Dar o devido valor. Honra também pode ser colocado como definição
como fazer distinção entre as demais coisas. Então agora eu vou dar um exemplo muito claro para você, que talvez você vai entender de maneira mais clara. Na maioria das vezes, né, você celebra seu aniversário. Se você nasceu, você tem uma data de aniversário, suposto que você deveria celebrar o dia que você nasceu. Se você está aqui hoje, você nasceu. Amém? Amém. Então você nasceu, você está aqui. No dia do seu aniversário, normalmente a gente comemora o aniversário. Se você não comemora, deveria, né? Mas, normalmente no aniversário de criança, o que acontece? A gente tem lá o bolo. Se você foi convidado para a festa, isso já é motivo suficiente para você estar feliz, porque significa que você é importante, que você faz parte da vida dessa pessoa. Mas o ápice da festa, o momento mais importante, não é apenas as pessoas que chegam lá com presentes para honrar o aniversariante do dia, mas o momento mais importante da festa é quando nós vamos cortar o bolo. E a gente fala o quê? O primeiro pedaço vai para... O primeiro pedaço, a primícia, a primeira parte, o melhor pedaço. Sabe o que acontece nessa hora, irmão? Não sei se você lembra disso, mas parece que os olhos de todo mundo da festa sai do aniversariante e vai para quem ele está honrando. Ah, você não pegou não. Na hora da festa, quando a gente honra, a gente está falando assim: ei, sem essa pessoa provavelmente eu não estaria aqui. Eu devo a minha vida a essa pessoa. E quando a gente é criança, normalmente a gente faz o quê? Dá o primeiro pedaço para a mãe, sim ou não? Sim, para a mãe. Se você é casado e continua dando para a mãe, irmão, cuidado, né? Isso pode ser um perigo. Bem casado vai te ajudar nisso. Aleluia. Estou sentindo a segunda vez que eu falo isso. Meu Deus, fala Espírito Santo, é para alguém aqui nessa noite. Mas se você está casado, você continua dando o primeiro pedaço para sua mãe, irmão, calma, né? Está quase certo, não é assim, né? Depois da sua esposa que você vai dar. Posso ouvir um amém aqui, as irmãs? Aleluia, né? Então, porque agora você e ela são um só corpo, uma só carne. Então agora, suposto be, você deveria fazer o quê? O primeiro pedaço é para minha esposa, né? E os demais pedaços, você não vai falar o segundo, porque você é sábio também, né? Você quer arrumar confusão com a sua mãe, né? Mas os demais pedaços a gente vai compartilhar com os irmãos, né? Não tem como fazer um meio pedaço do primeiro pedaço. Porque quando a gente honra, existe uma porção de exclusividade na honra, irmão. Você faz distinção entre as demais coisas. Por isso que quando nós entregamos as primícias ao Senhor, vai muito além de dinheiro. Sabe o que é primícia? Vou falar para você o que é primícia. Primícia é quando você acorda de manhã cedo. Ao abrir os seus olhos, você cai de joelhos. E você faz assim: obrigado, Jesus, por esse dia. Os primeiros fôlegos dessa manhã eu entrego ao Senhor. As primeiras batidas do meu coração eu entrego ao Senhor. Os primeiros pensamentos, o primeiro som da minha voz nesse dia, eu quero entregar ao Senhor, porque o Senhor é prioridade na minha vida. Entre as demais coisas que vão acontecer nesse dia, são importantes, tem compromissos, tem muita coisa, eu tenho uma família, tenho responsabilidades, eu tenho um trabalho, mas antes disso tudo, eu quero honrar ao Senhor. Eu quero fazer distinção entre o Senhor e as demais coisas. Vai muito além de dinheiro, irmão. Não tem a ver com o seu bolso. Falei semana passada, eu vou repetir para você. Deus não quer o seu bolso, Ele quer o seu coração. Jesus não morreu pelo seu bolso. Você acha mesmo que o Deus de toda a terra, que, como disse a Sam hoje, que chama as coisas que não existem como se já existissem, porque Ele tem poder para criar todas as coisas pelo simples liberar de palavras que saem da sua boca, precisa do meu e do seu dinheiro? Você acha que o reino de Deus depende exclusivamente dos meus e dos seus recursos? Ah, irmão, se você chegou aqui achando isso, deixa eu frustrar, né, essa sua ideinha. Não depende. Salmos vai falar: não preciso. O livro de Salmos deixa muito bem claro: não. Ofertas e sacrifícios. Aí sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente entrega. Ah, não, é oferta, é semente. Então toma. Sabe o que Jesus faz? E fala: esse povo só me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
Ele não quer por obrigação, Ele quer por honra. Vou falar de novo para você. Ele não quer por obrigação, Ele quer por honra. Quando você entende o princípio da honra, quando você entende o princípio das primícias. Eu falei para você e hoje eu falo com você sobre as primícias do reino. Falei semana passada sobre semeadura, um princípio do reino, mas hoje eu quero trazer um outro princípio para você, o princípio das primícias. Ela existe, irmão. Primícia fala sobre memorial, mas primícia não tem a ver com dinheiro, tem a ver com honra. Segunda verdade, princípio, ponto, sei lá como é que você está anotando isso. Primeira verdade é essa. Primícias falam sobre memoriais, que nos lembram daquilo que o Senhor fez, que nos trazem esperança, que nos trazem esperança para o presente, e nos apontam e dão visão para o nosso futuro. Mas também primícias falam sobre honra, dar o devido valor, fazer distinção entre o Senhor e as demais coisas. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Você está sendo abençoado por essa palavra nessa noite em nome de Jesus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Faz alguma coisa aí nessa noite em nome de Jesus. Celebra o nosso Deus nessa noite, irmão. Eu quero te ensinar um princípio poderoso. Eu não estou aqui para... não, vai ser simples, objetivo e direto. É o que a palavra fala, é o que o Senhor nos mostra, é o que a Bíblia diz. Primícias no reino é um princípio, é honrar ao Senhor. Quando nós honramos ao Senhor com aquilo que temos, é como se nós fizéssemos na festa, como na festa de aniversário. Deus, eu era o centro, mas agora o Senhor é evidenciado. Obrigado porque o meu trabalho é o Senhor quem deu. Obrigado porque a minha companhia é o Senhor quem deu. Obrigado porque se a minha casa está de pé é porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque se eu estou aqui vivo nesse dia é porque o Senhor tem colocado fôlego de vida. É porque o Senhor ainda tem um propósito para a minha vida. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Se eu estou aqui, eu honro ao Senhor com o que eu tenho de melhor. Os meus dons, os meus talentos, o meu recurso. A minha vida é tua, Deus. A minha vida é tua, Deus. Primícias fala mais sobre honrar ao Senhor do que sobre dinheiro, irmão. Talvez você viveu a realidade dentro de igrejas, e eu não estou aqui para poder falar sobre placa de igreja A ou igreja B, amém? Amém. Ou AD. Mas quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Vem comigo. Não se distraia. Mas talvez a realidade de primícia que você veio era apenas para honrar pessoas. E glória a Deus, é legítimo você honrar pessoas, e principalmente as pessoas que estão do seu lado. Porque às vezes a gente acha... Nossa, aqui eu lembrei de uma passagem agora que eu lembrei agora. Obrigado, Espírito Santo. Às vezes nós queremos honrar apenas a Deus. Isso é lindo. Mas a nossa adoração, o princípio da honra tem que ser para cima. Quem está acima de você? O Senhor. Quem está do seu lado? Mas para quem também está abaixo de você. Honre ao Senhor, honre ao seu próximo e aos necessitados. Honre ao Senhor, honre ao seu irmão, honre aos necessitados. O princípio da semeadura vai muito além de você. Semeadura é um princípio do reino. Hoje eu falo com você sobre primícias no reino de Deus. As primícias fazem parte do reino. Falei para você que a primeira realidade aqui é que primícias têm a ver com memoriais estabelecidos por Deus para nos lembrar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e continuará fazendo. Primícias falam muito mais sobre honrar ao Senhor do que propriamente ao dinheiro, a recursos, a sementes. Mas a palavra é muito linda ao dizer para nós uma realidade, irmão. Se você está com a sua Bíblia, abra ela em 1 Coríntios capítulo 15. Talvez você está falando assim, pastor, você está falando no Antigo Testamento, então vamos falar no Novo. Deixa a Bíblia pregar nessa noite. The Holy Ghost is in the house, hein? Thank you, Jesus.
1 Coríntios 15, verso 20. Quem está comigo, diga amém. Se achou, diga amém. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiam. Deixa eu deixar mais claro para você, irmão. Jesus, e a gente vai ver aqui em várias passagens isso. Jesus, Ele é a primícia de Deus. Como assim, pastor? Me explica, eu vou te explicar. Esse texto é muito claro de dizer para nós de uma realidade. Jesus foi o primeiro, foi a primeira parte da nova criação, do povo de Deus, regenerado, santo, escolhido. E a palavra fala que Jesus, de fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, deixa aberto em nome de Jesus, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiam. Verso 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Da mesma forma em que Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Irmão, deixa eu deixar um pouco mais claro para você. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E quando eu estava preparando essa palavra, eu nem tinha me tocado. Eu falei assim para Sam, quando a gente estava lá em Orlando, eu falei assim: cara do céu, domingo é Santa Ceia. A gente vai falar sobre a primícia. Porque quando a gente olha para a palavra, Jesus, Ele era o unigênito. Mas agora Jesus se torna o primogênito. Ele não é mais o único, mas Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ao morrer naquela cruz, Jesus, Ele nos dá acesso ao Pai. Você está comigo aqui nessa noite? Jesus nos regenera de uma vida de pecado, nos traz vida, restauração, perdão, justificação, graça, favor, misericórdia. Você está comigo, irmão? A cruz nos dá acesso a isso. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro a viver isso. Se morremos com Cristo, certamente com Ele ressuscitaremos. O apóstolo Paulo fala para mim e para você: quando nós morremos com Cristo, assim como Ele morreu, sendo o primeiro a morrer, nós experimentamos e acessamos aquilo que Ele já acessou. Jesus já acessou o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Jesus já acessou curas, sinais, milagres e maravilhas. Jesus já experimentou da ressurreição. Ele é a primícia. Nós vamos experimentar. Jesus é a primícia de Deus, irmão. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego em favor de vocês. A primícia foi entregue para que o Pai fosse honrado. Fala de novo. A primícia foi entregue para que o Pai fosse honrado. Por meio da primícia, os outros foram redimidos. Você está entendendo a importância da primícia? Vai muito além de semente, vai muito além de dinheiro, vai muito além de recurso, irmão. Primícia faz parte do reino de Deus. Jesus se entregou como primícia, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, recebendo dessa palavra, recebendo do Espírito Santo, sendo tocado, liberto, redimido, salvo, curado. Só que isso só foi possível quando a primícia foi entregue. Falo hoje com você sobre primícias no reino. Falamos sobre primícias sendo memoriais. Falei para você de primícias, manifestando honra ao Senhor, não apenas recurso, mas fala muito mais sobre honrar ao Senhor do que dinheiro. Mas uma terceira realidade clara para mim e para você é que Jesus, Ele é sim a primícia de Deus. É por meio da primícia que nós podemos experimentar realidades presentes e futuras. Porque essa aqui, não sei se você entendeu, mas é uma promessa para mim e para você. Jesus ainda não voltou. Ele veio e foi, mas Ele vai voltar. Posso ouvir um amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a tua noiva te espera e clama, Santo de Israel.
raiz de Davi, brilhante estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, nós te esperamos. Amado da nossa alma, nós esperamos pela tua vinda, Senhor. E a palavra fala que quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus descer das nuvens com glória e poder, se manifestará essa promessa, irmão. Ressuscitaremos com Ele em glória. Existem realidades que já acessamos por meio da primícia que foi entregue. Existem realidades que ainda vamos viver por meio da primícia. Memorial, honra. Jesus honra o Pai, sendo a primícia. Mas uma quarta realidade clara para mim e para você é que o Senhor nos chama para viver uma vida de primícias. Jesus foi a primícia daqueles que dormiam. Jesus foi a primícia daquele que experimentou do Espírito Santo, foi revestido de poder. Mas em Atos capítulo 2 a palavra deixa muito bem claro para mim e para você que todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito, por meio dos discípulos, Jesus fala assim: ei, agora cheios do Espírito Santo, vocês serão cheios do poder do Senhor, cheios do poder do alto, cheios do poder do Espírito, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós estamos aqui é porque a primícia foi entregue, se derramou por nós naquela cruz, e o Espírito se derramou sobre os discípulos para que nós pudéssemos estar aqui. Irmão, nós somos o resultado da primícia. Mas mais do que isso, falei para você, primeira realidade, primícias falam sobre memoriais. Primícias falam mais sobre honra do que sobre dinheiro. Jesus é a primícia de Deus. Mas uma quarta realidade, e eu prometo para você que eu encerro a minha mensagem nesta noite, mas se você está com a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Quem está sendo tocado por essa palavra, diga amém. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus vai te pegar hoje, mano. Romanos 8, verso 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Romanos 8, 1. Aleluia. Romanos 8, 1 a 4. A palavra fala: portanto, diga comigo, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Irmão, em outras palavras, para finalizar, eu disse para você que essa série Super Seeds não ia falar apenas sobre dinheiro, porque as primícias do reino, os princípios do reino, os fundamentos do reino vão muito além do que recursos, vão muito além do que sementes, vão muito além do que dinheiro. Você está comigo aqui nessa noite? Amém. Quando nós entendemos que semeadura faz parte do reino, quando nós entendemos que o próprio Deus entregou a melhor semente, Jesus, a primícia de Deus, foi entregue para que nós pudéssemos viver essas realidades, nós começamos a entender que o Senhor nos chama agora para viver uma vida de completa entrega